Chega mais, nação rubro-negra, vamos acompanhar aqui agora todas as informações do Flamengo, né? O Flamengo aí que goleou o Mirassol e vocês vão acompanhar aqui agora todas as informações dessa segunda-feira, várias notícias aí em relação ao Flamengo e também muitas novidades sobre o confronto contra o Cruzeiro no meio de semana. Então já chega deixando aquele like e vamos para as informações do Flamengo. Pois é, piscou o farol, né? O Flamengo ali coladinho no Palmeiras, estava distante e tudo mais, e agora chegou piscando o farol para cima do líder do campeonato. Em pontos perdidos, estão até empatados, porque o Flamengo tem esse jogo a menos contra o Mirassol. Se vencer, estando a situação atual, passaria até no saldo de gols. Então, uma boa recuperação do Flamengo nesse campeonato brasileiro. Conseguiu essa, como vocês estão dizendo aí, sonora goleada de 5-1 sobre o Mirassol fora de casa, por mais que as equipes estejam pensando bastante também no meio de semana, Libertadores e tudo mais, o Mirassol sempre se mostrou um mandante muito duro. Então o Flamengo conseguiu bem e mexendo bastante, né, nas suas peças ali para segurar alguns, liberar outros, como o Luiz Araújo, por exemplo, voltando de lesão, Paquetá para ganhar maior minutagem, segura o Arrascaeta, segura um pouquinho do Léo Ortiz. Então o Flamengo sabendo administrar. E a gente falava há algum tempo sobre a insatisfação de alguns jogadores com o modelo de jogo do Leonardo Jardim, com as conversas. O Varela deixou isso até bem claro em alguma declaração pós-jogo contra o Internacional, se eu não me engano. O Danilo também chegou a falar isso algumas vezes. Não desgostavam da figura do Leonardo Jardim, mas tinha um choque de ideias. Então essa conversa, tudo mais conversadinho, aqueles dias da Copa do Brasil sem jogo oficial. Então o Flamengo conversou direitinho, deu aquela ajustada e agora está voando baixo novamente. Os jogadores e comissão técnica parecem bem contentes em relação a isso. O Leonardo Jardim falou um pouquinho sobre essa grande atuação do Flamengo ontem em Mirassol, 5-1, como diria Jorge Jesus, a 1. Então a gente ouve agora o outro português, o Leonardo Jardim. Acredito que nós fizemos um excelente jogo, quer na primeira parte, quer na segunda. Na segunda parte, o adversário quis arriscar mais um pouco em termos ofensivos, deu alguns espaços e isso permitiu que nós fizéssemos mais 4 golos. O Mirassol é sempre um adversário difícil de jogar. Conseguimos crescer, estamos a crescer dentro daquilo que já falámos anteriormente, com o grupo a estar junto durante 2 semanas, 3 semanas. Isso permite que as ideias passem e permite um crescimento. Mas com certeza eu gostava de deixar uma ideia, não é? Que assim não somos os melhores do mundo hoje e há 2 semanas atrás éramos os piores. Tá aí o Leonardo Jardim, e futebol é assim mesmo. As 2 atuações contra Inter e São Paulo tinham sido muito abaixo da crítica mesmo. Então, como eu falei, o Danilo, o Varela até falaram bastante sobre que tinha que reencontrar um caminho. Muito papo, não só a questão física dos jogadores melhorando depois da paralisação para a Copa do Mundo, mas muita conversa no dia a dia no Ninho do Urubu. É assim, é assado. Professor, a gente gosta assim, o professor gosta de outra maneira, vamos para um meio termo, o que a gente acha? Ano passado encaixava bonito dessa maneira, então o Flamengo tentando retomar aí na base da conversa o sucesso que teve em 2025, agora em 2026, treinamento pela manhã no Ninho do Urubu, e aí amanhã mais aquele treinamento, ainda tem quarta, né? Porque o Jardim geralmente treina em dia de jogo também, pelo menos algumas situações ali, então quarta-feira ainda tem mais uma atividade antes desse confronto com o Cruzeiro 21h30, que está tudo igual, não tem muita conversa não. Então o Flamengo ainda tem que se provar bastante aí nessa temporada, depois de um arranque ruim no Campeonato Brasileiro, no próprio ano também. Então está tentando se reencontrar e piscar o farol para cima do Palmeiras. Glaucia. Edu, o Flamengo entrou que nem máquina e olha que demorou até bastante para golear. Fez 1-0, aí depois conseguiu fazer os outros 4 gols. Luiz Araújo com lei do ex, o Pedro sendo artilheiro do campeonato com o Viveiros e o Carrascal completamente solto na partida. E até o Samuel Lino teve gol impedido e gol validado. E o Leonardo Jardim modificando o time, né? Do que foi o jogo contra o Cruzeiro, dando mais minutagem para os jogadores. E aí você vê também a força da equipe do Flamengo, Renato. O Flamengo tem jogadores realmente que
chama a atenção. Tecnicamente, os caras são acima de alguns que jogam aqui no Campeonato Brasileiro e fez realmente prevalecer tudo isso, né? A gente viu um Mirassol muito frágil, dando contra-ataques, dando, né, a bola para a equipe do Flamengo, e o Flamengo pressionando também, isso acabou dificultando também. E aí você pega o Carrascal numa noite bem feliz, participando de 4 gols dentro dos 5 que foi a equipe do Flamengo. Então, realmente, o Flamengo está forte, mas vai ser uma parada dura na quarta-feira com o Cruzeiro também. Então, acho que como ele deu essa minutagem, colocou os jogadores para jogar, isso acaba também ajudando para que ele possa decidir o time titular que vai jogar na quarta-feira. O Carrascal participou de 4 gols do Flamengo. Rapaz, se não tá impedido ali, hein? Para defesa, né, poupando laterais, um zagueiro. A gente viu que o Pedro e o Carrascal ficaram até o final da partida, ou seja, tiveram tempo para mostrar serviço. E são jogadores assim que dispensa comentário, né? São jogadores de alto nível, então o Flamengo tem essa potência no elenco dele. A questão precisa encontrar urgentemente os 11 titulares ali para você dar uma sequência, porque você também ficar mudando o Pedro, ele entrou bem contra o Cruzeiro, ninguém sabe porque ele ficou no banco, jogo fora de casa, mas aí contra o Mirassol não esboçou reação, e o Flamengo foi inteligente, construiu o resultado, né, e administrou muito bem, não sofreu durante esse jogo, e dá moral sim para o meio de semana. Do outro lado também vai ter um adversário com moral, mas o Flamengo é muito mais time do que o Mirassol, e demonstrou isso. O Rafael Guanais trouxe a realidade para o Mirassol, que o campeonato dele não é o Flamengo, mas sim o campeonato dele é fugir dessa zona de rebaixamento, e acredito que é isso que o Mirassol vai em busca durante essa temporada. O problema é que o Mirassol tem jogo atrasado no Rio contra o próprio Flamengo. Eles jogaram antes do segundo turno do que na primeira etapa do campeonato. Ronaldão, a gente viu um Flamengo bem agressivo e um Mirassol que não conseguiu encontrar soluções durante a partida. E, na minha opinião, o jogador Denilson poderia ter sido expulso já no primeiro tempo, no finalzinho. Ele dá uma entrada, um puxão, na verdade, no Carrascal. E a gente vê que, tá aí o lance, e a arbitragem deu um amarelo. Não dá pra entender, né? Acho que praticamente igual o lance do Murilo Rafael também. Klein é o árbitro. O lance do Murilo contra o Furacão, você quer lembrar do Palmeiras, que era irmão? Um lance de... Por que vocês têm falado do Palmeiras quando o assunto não é Palmeiras ou é o Inter? Contra o Fortaleza, foi o Murilo fazendo a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esperava-se sim a vitória do Você teria dado vermelho aí? Na hora. Eu também. Na hora, ela tá no mano a Nossa, mano. concordamos. Hoje nós vamos concordar com muita coisa, até nos palpites, até nos palpites, aguardem. Agora, deixa eu falar uma coisa, esperava-se sim o Flamengo vencer o jogo. Esperava-se sim? Esperava-se sim o Flamengo, mas não desse jeito. O Mirassol, quando joga em casa, é um time aguerrido, um time forte também. Eu não esperava essa goleada. Tudo bem, tá pensando na LDU? Tudo bem, legal, vamos ver contra a LDU, que vai ser outra parada indigesta. Mas assim, da forma que jogou o Flamengo, esperava-se o Mirassol um pouco mais postado, um pouco mais alerta, porque era o Flamengo ali. E aí deixou a desejar. O Mirassol deixou a desejar sim, porque não é pra tomar essas pancadas em casa não, Mirassol, hein? Não é não. Agora só uma coisinha pra arrematar o assunto por enquanto, Edu. Então é isso, pessoal. Flamengo goleou o Mirassol. Jogão de bola do Flamengo. O Flamengo fez uma partida impecável. Jogão de bola. Agora temos o jogo contra o Cruzeiro no meio de semana. E o Flamengo aí lutando por essa classificação, pessoal. Deixa aqui nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês aí em relação a esse jogo do Flamengo. Vai ser um jogão de bola pela Libertadores, o jogo mais importante do ano. O Flamengo aí também encostou, né, no Palmeiras. E vamos com tudo, vamos pra cima para conseguir essa classificação aí e permanecer na parte de cima da tabela em busca aí da liderança no Campeonato Brasileiro. Pessoal, se inscreva aqui no canal, dá essa moral aí pra gente se você gosta desse tipo de conteúdo. Fiquem todos com Deus, até a próxima, valeu!